Então, vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, aqui estamos nesse momento, ó Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, permita que os bons espíritos, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, os nossos instrutores espirituais, estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, para que possamos assimilar, entender, para que possamos, Senhor, aprender todas as orientações e instruções necessárias. Esteja conosco, Pai. Derrama sobre nós, sobre o nosso lar, a partícula do vosso amor. E assim, Pai, nós pedimos permissão para iniciarmos as nossas atividades de estudo. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar. Somos co-criadores. A nossa mente, a nossa vontade, tudo pode realizar quando nós oramos. Expandimos as nossas vibrações e radiações. Nós podemos atingir em larga escala. E é isso que nós vamos estudar, a emanação de todo o bem que nós podemos emitir. Então, vamos trabalhar, observar e avaliar. Todos nós somos multiplicadores. Multiplicadores. Os espíritos trabalham na multiplicação. Crescei e multiplicai-vos. É grande esta mensagem, porque à medida em que nós crescemos a nossa mediunidade, nosso conhecimento, nós podemos trabalhar na multiplicação de todas as partículas benévolas. Nós somos capazes de irradiar e levar avante tudo isso. Então, nós precisamos que crescer e multiplicar não é só a vida, o nascimento de outra criança, a continuidade da nossa família, mas o crescimento e o aprimoramento do nosso desejo. Quando nós mentalizamos algo para crescer, produzir, multiplicar, trazer a fartura e o crescimento, nós estamos multiplicando. A nossa mente é capaz de levar avante. E é isso que nós temos que nos atender, estarmos observando e analisando. Somos reprodutores. Tudo que pensamos, os espíritos expandem, criam luzes. Os espíritos, quando nós oramos, cria essa luz, expande essa energia, modifica todo ao nosso redor. Então, à medida em que nós estamos aqui, trabalhamos longo tempo para tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a preguiça e tudo mais, que nós estamos fazendo um processo de alta limpeza psíquica. Então, quando nós chegamos ao entendimento do que nós somos capazes de irradiar, capazes de tocar, de multiplicar, de acrescentar, esse é o grande trabalho mental dos gênios, dos estudiosos, dos grandes mestres, dos grandes professores. O professor é um multiplicador, mas ele pode multiplicar o bem, como pode multiplicar as coisas ruins e negativas. A multiplicação, estamos você numa sala de aula ensinando o que não precisa. Está se multiplicando o mal. Isso é uma multiplicação.
E os espíritos que assistem o mal, multiplica-se o mal. Podemos trabalhar com esses fluidos multiplicadores. Nós vamos ter que acrescentar nas nossas vidas toda a multiplicação para realizarmos o melhor. Esse processo de multiplicadores, todos nós, o que nós precisamos multiplicar? A verdade. A verdade, ela tem que ser lançada, levada, todas as partículas sendo emanadas, distribuídas à verdade, para que todos possam compreender. A justiça divina. Tudo que nós aprendemos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, nós temos que expandir na nossa mente a multiplicação da mensagem, da verdade, da justiça, do amor. A partícula divina de Deus, a partícula do amor de Deus, ela tem que ser expandida e multiplicada. Como se você quiser multiplicar a educação, multiplicar o trabalho, multiplicar a meiguice, multiplicar a afabilidade, a doçura. A nossa mente precisa trabalhar com a ajuda dos elementares multiplicadores. É necessário para que eles possam junto conosco. Existe elementar para tudo. Elementares para tudo. Elementares que trabalham nos cristais, no ouro, na prata, no diamante. Todo mundo tem trabalho. Todo mundo está trabalhando, multiplicando, acrescentando. E nós, humanos, nessa fase em que nós estamos, nós temos que tornar multiplicadores do bem. Com a ajuda dos espíritos, multiplicadores, digo reprodutores. Quem já leu, já estudou, já viu que a pessoa que ora na sua horta, ora nas suas plantas são bonitas. Porque os espíritos multiplicadores da semente, do crescimento, do verde, todos eles vêm trabalhar. Quando você amaldiçoa uma horta, uma flor, os espíritos param de trabalhar, porque você deu uma ordem contrária. Porque você não quer que aquilo fique bonito, então para. Porque os espíritos, eles trabalham do lado de fora. Quem já leu a revista Espírita, então ele fala que os espíritos do vegetal, eles ficam vibrando na flor, na planta, na abóbora. Então, os espíritos multiplicadores estão ali, trabalhando nesse processo de tudo crescer, desenvolver, nascer, multiplicar o soja, multiplicar o milho, multiplicar o arroz, multiplicar o feijão, multiplicar o alimento. Mas nós não colocamos ainda esses espíritos para trabalhar. Então, nós estamos chegando num período de evolução que nós precisamos dar um acréscimo de evolução no nosso planeta para que nasça o alimento, a comida, que venha o estudo, venha a educação, venha o crescimento. Então, não é só falar. A nossa mente, ela tem que expandir. Eu quero que cresça, então você expande o crescimento. Eu quero a evolução, você expande a evolução. É isso que nós somos chamados a trabalhar na nossa alma e no perispírito. E o corpo físico nos colabora com esta evolução. Todo mundo trabalha. No reino mineral,
Os espíritos trabalham para fazer o H2O. Os espíritos trabalham para fazer a prata, o ouro, toda essa mistura da terra boa, da terra roxa, da terra que é areia. Tudo tem gente trabalhando lá. No micro, está todo mundo trabalhando. Na atmosfera, está todo mundo trabalhando. Ninguém está parado. Então, somos nós que devemos reconhecer todos os elementares de todos os reinos. Nós já fomos um elementar. Esquecemos disso, com certeza. Mas já fomos um elementar. E nós passamos períodos grandes em evolução, quer no mineral, quer no reino vegetal, quer no reino animal. Quando nós chegamos no reino animal, a nossa alma já está num corpo de um animal, ela não está mais externa. Então, aí nós já estamos dentro de um corpo de um animal para a evolução. Quando nós evoluímos dentro do reino dos animais, nós recebemos o selo de humanidade. O selo significa que daqui para frente você vai seguir a lei divina. Porque até os animais não têm aquilo que se chama karma. Eles são livres. Os animais são machucados pela agressão mental dos homens. Tudo nós podemos fazer crescer e evoluir. Então, o homem é responsável por tudo que está ao seu redor. Vibre essa profunda harmonização. Agora nós vamos falar que é o que mais existe. A multiplicação negra agita os fluidos degenerativos, causando e criando doenças degenerativas, mórbidas, de orgulho, de vaidade, de poder, de ganância, de vírus, de bactérias, de cânceres. Os fluidos negros infiltrados no corpo e no perispírito. Então, quando uma pessoa xinga, ela maldiz, ela quer o que é do outro, ela mata, ela rouba, ela agride, ela multiplica essa mensagem. Nós falamos brincando, qualquer coisa, eu te mato, eu te pico. Mas foi uma mensagem extremamente negativa. Nós não falamos assim, eu vou te amar mais, vou te ajudar mais. A pessoa reage ao contrário. Nós reagimos ao contrário da multiplicação do bem. Então, a maldade, ela está sendo multiplicada em grande escala. Então, nós paramos e nós não sabemos como reagir na larga escala do mal. Porque essa larga escala do mal, ela não contrapôs a luz. Ela está andando à reveria, ao bel prazer dela, de fazer todo o mal que ela queira. E toda essa ganância, toda essa situação infeliz, ela recai esses fluidos nas ruas, nas calçadas, nos mercados, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, porque as pessoas estão encharcadas nas vibrações mórbidas e infelizes, porque multiplica. As pessoas gostam mais de falar mal do que de falar do bem. Então, o que nós temos que começar a promover o bem? A multiplicação do bem, da bondade, da misericórdia, do arrependimento. A alma só se melhora e vai para uma colônia quando ela se arrepende. Então, as nossas colônias espirituais têm que trabalhar com fluido de arrependimento. Nós temos que colocar fluidos de arrependimento, quer no nosso lar, quer no nosso trabalho, porque só através do arrependimento real e sincero
é que a alma pode ser socorrida. Então, nós temos que trabalhar na multiplicação do arrependimento, da melhora, da conquista, do amor a Deus, do amor ao anjo guardião, à equipe de trabalho. Então, nós temos que começar a multiplicar essa mensagem de esperança e de otimismo. Os fluidos multiplicados, multiplicadores. O Sol é uma energia de espíritos superiores, que tem um comando planetário do nosso sistema solar. Então, o Sol irradia constantemente o crescimento do nosso sistema solar. Então, todas essas baboseiras e coisas inúteis que se fala sobre o Sol, nós espíritas devemos entender o quê? Que as emanações solares são energia dos espíritos superiores, que emanam para todo o nosso sistema e vai para o universo também. Os espíritos trabalhadores da Lua são administradores da Terra. Ali eles protegem a Terra, velam pela Terra, estão mais próximo da Terra e trabalham constantemente. Então, nós temos duas grandes forças, o Sol e a Lua, que são energias que trabalham integradas para o crescimento e o desenvolvimento do planeta Terra. Então, essas energias, nós devemos aprender a trabalhar com ela, porque a energia cósmica, pela ordem, ela se torna regenerativa e multiplicadora. Quem lança as maldições, o erro, a impostura, ela lança, ela desenvolve aquela ideia negativa. O orgulho se desenvolve essas partículas numa família. A preguiça pode desenvolver num determinado local, porque fica ali uma multidão de espíritos fluidos, de elementares ligados àquilo ali, ele não sai, está ali aquele bolo de energia negativa. Então, é isso que o médium tem que trabalhar, ele tem que limpar. E vocês têm a técnica de alta limpeza de fluidos. Vocês têm conhecimento dos elementares que podem te ajudar? Dos raios solares que chegam até nós, raios lunares. Então, todos esses planetas que são superiores a nós, como Vênus, é superior a nós. Segundo o livro dos Espíritos, Marte é inferior a nós. É o mundo inferior. Então, os espíritos ali são inferiorizados. Então, nós temos que rogar sempre essa ordem superior para que ela venha até nós. Quando unimos, preste atenção, quando unimos uma junção de energia solar e lunar, presta atenção, quando eu oro, a energia solar, a energia lunar, energia solar e lunar, eu integro a energia multiplicadora. Multiplicadora. Deus, o fluido cósmico, o ectoplasma, a vontade do humano. Criamos forças redentoras do bem e podemos tirar a reprodução negra. Quer dizer, se existem pessoas que reproduzem
a maldade, todo que tipo de coisas ruins e negativas, a preguiça, o orgulho, a ociosidade, o roubo, a ganância, tudo que não presta, e forma esta egrégora negativa, como que eu vou destruir, desmagnetizar, solver? Eu preciso das duas energias, solar e lunar, integrada. Ouviram? Espero que tenham entendido. Isso aí é fundamental para o nosso futuro. Que seja reprodução negra, é a evocação, a consagração para realizar tal efeito. Então, quando um magro negro ele evoca para a reprodução, essa função, ele junta do fluido cósmico pelo seu desejo do mal, ele vai levar à falência moral e espiritual. Quando se desenvolve a reprodução negra sobre a Terra, um planeta, um estado ou o nosso lar, nós teremos a falência moral de uma família. Falência moral e espiritual. Então, nós começamos a perder a energia do bem e começamos a integrar no seio da família somente coisas ruins e negativas pelo excesso da reprodução negra. Porque a pessoa que não nos ama, ela pode dizer, quero mais que você se acabe, quero mais que você vá para o inferno, quero mais que o que é teu se acabe, que você morra, que você fique na miséria, porque mais ou menos essa reprodução acrescentada, ela gera essa força. E eu estou falando para você que a energia solar e lunar é a desintegração do mal. A falência física do corpo, da matéria, você vai ficar doente. O corpo com doenças degenerativas. Então, quando essa reprodução negra, que a gente limpa, o médico sabe disso, limpa e não acaba, você precisa do sol e da lua para você desintegrar. A terra, a água, o oxigênio, o hidrogênio, o ar, as correntes aéreas, o fogo, as formas mentais se agitam. Quando a pessoa ela quer lançar o mal, ela pode lançar no espaço, ela pode lançar numa cidade, num país, num estado, ela pode lançar diretamente numa casa, num brasão de família, no passado. Pode ter esse acúmulo dessa reprodução, porque a pessoa não para de produzir. A hora que ela lembra de você, ela quer mais que você vai na desgraça. Quando ela lembra de você, ela quer mais que você não estuda, que você acabe. Isso é comum. E o que acontece de nós? Nós temos que solver toda a multiplicação do mal dentro da nossa família. Vamos começar na família, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país. Porque para tirar isso daí, nós precisamos dessas duas forças, Sol e Lua. Então, é interessante ocupar esses dois grandes planetas para nos auxiliar nesse trabalho. As energias negras degenerativas, destruidoras, são ordens mental. Da onde que surgiu essa energia ruim, negativa? São ordens mental das pessoas comuns, dos médios, operadores. Quer dizer, as pessoas comuns vão na rua xingando, brava com o patrão, brava com a vida, brava com isso, brava com a conta, e ela é uma multiplicadora daquele organismo ali, toda aquela maldade. Então, se nós não combatermos essa evolução da maldade, está constantemente voltada em nós.
podem causar domínio nas famílias. Quer dizer, essa operação das energias degenerativas e destruidoras pode estar na família, dentro das igrejas, no governo, nos centros espíritas, nas indústrias farmacêuticas, de alimento. Se essas energias estiverem no nosso alimento, no nosso remédio, em qualquer lugar do nosso lar, nas associações, no agronegócio, do alimento, da comida, nós precisamos pensar que essa energia maligna, ela pode estar em todo o nosso lar, no nosso alimento, no pão de cada dia. Então, elas precisam ser solvidas com essas duas energias. É a única fonte de alta limpeza. Podem causar domínio, olha a palavra-chave, domínio, na produção dos alimentos. Porque as pessoas com a má fé e a má vontade, ela quer destruir a fábrica do outro para ela, porque ele só quer destruir o outro, ele não quer deixar aquela fábrica para ele fazer outra fábrica, ele tem que destruir aquela para ficar só dela. Então, se essas energias agressivas de destruição das fábricas, da produção do alimento, da bolachinha, do macarrão, do pão, ela entra nessa parte degenerativa. E para você pôr as suas coisas em ordem, você tem que começar a trabalhar no comércio nacional e internacional, nos governantes do planeta, nos governantes dos países, nos governantes dos mares, nos governantes do ar, enfim, em tudo que a mente humana pode tocar. A maldade mental pode tocar aonde ela quiser. Mas se não tiver uma energia clara para contrapor a energia negativa, nós vamos ter, então, a maldade sobrecarregando o planeta Terra. E lembrando que nós estamos na pátria do Evangelho, no coração do mundo. E o conhecimento nos dará. Então, você vai começar o seu trabalho no seu lar, para acrescentarmos em tantos outros lugares que nós necessitarmos. Trabalhar você e a sua família na consolação, regeneração, redenção, lama astral, retirar as criações mentais, criações fluídicas maléficas, limpar o perispírito, desintoxicar o perispírito, expurgar a fuligem, limpar o duplo etéreo, desintoxicar o duplo etéreo. Então, você tem que fazer em você, para que você possa fazer no outro. O maior aprendizado é quando o médium, ele faz pesquisa em ele mesmo. Ele observa ele mesmo. Ele observa o seu próprio potencial. Refazer todos os corpos físicos e perispirituais. Desconsagrar essas energias negras. O que é desconsagrar? É tirar a oração, a consagração. A consagração é uma prece que ela é feita para um determinado fim, para o bem ou para o mal. Depende da mente da criatura. Desmagnetizar, tirar aqueles fluidos que foram enviados para ali ficar em ciclamento. Porque se você deixar o fluido em ciclamento, ele fica ali, 1 ano, 10 anos, 20 anos, você morre. Quando você nascer de novo, você vai lá para tirar. Desintegrar,
solver. Por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? São partículas mentais de átomos, subátomos, monopartícula. Explodir com vento solar. O vento solar, que se as pessoas não entenderem essa energia que o Sol emite, que o Sol envia, essa poderosa força dos ventos solares que passa na Terra, passa no nosso lar, passa onde quer que nós estejamos, ele é uma desintegração de energias negativas. São limpeza. Então, nós devemos pedir que esses ventos possam ser trabalhados nas nossas equipes de trabalho. Todos eles. Essas energias, o sol, da lua e dos ventos solares, para alta limpeza psíquica dentro do nosso lar, no seio da nossa família. Então, nós precisamos tirar dos corpos físicos e espirituais, deixar nós, médios, luminosos, equilibrados, vitalizados, regenerados, radiantes, organizados, disciplinados, higienizados, para que nós possamos absorver essas energias de todo o mal. Pedi, obtereis. Batei, abre-vos-á. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Então, eu quero dizer para você que as nossas colônias em altos mares, as colônias espirituais que nós organizamos, nossas bacias, todo o nosso trabalho de limpeza fluídica dos espíritos, nós estamos numa primeira fase de trabalho. Então, quando esses espíritos são levados para as nossas colônias espirituais, quando eles estiverem melhores lá, eles poderão adentrar as cidades espirituais. Já não nos pertence mais o comando das cidades espirituais. Nós temos um trabalho pequeno e subalterno. Nós somos ainda faxineiros do mal. Então, à medida em que nós trabalhamos com as nossas bacias, limpeza psíquica, para retirar o ódio, a vingança, o desamor, o lavado, esterilizado, o que acontece? Nós levamos para as colônias. E de lá são outros organizadores, outros dirigentes, outros espíritos que vão fazer esse trabalho. Então, nós fazemos para tirar dos nossos lares, dos nossos compromissos, até as nossas colônias espirituais. Daí para frente, o espírito tem que merecer, trabalhar, produzir, estudar, realizar, trabalhar nas nossas equipes, trabalhar de toda forma, para que ele seja autorizado a entrar nas grandes cidades espirituais. Porque lá existe a disciplina moral e ética. Então, o nosso trabalho ainda é um trabalho pequeno, um trabalho de envergadura, sim, mas um trabalho pequeno. Nosso trabalho vai até a colônia espiritual. E de lá, aqueles que querem construir um mundo melhor vão trabalhar pelo seu progresso nas cidades espirituais. Certo? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine